Bom dia! Mais uma sessão da Hora do Livro, online, com a história O Regresso da Baleia, escrita por Benjamin Davis. Vamos descobrir? Há mais livros da baleia cá na biblioteca, se quiserem vir cá conhecer. Então vamos lá. O Regresso da Baleia. O Noé vivia com o pai à beirinha do mar e tinha 6 gatos. No verão passado, o Noé salvou uma baleia na praia, depois de uma grande tempestade. Ele e o pai levaram-na de volta para o mar, que era a casa dela. Mas o Noé lembrava-se muitas vezes daquela sua amiga muito especial. De vez em quando, achava que a via lá ao longe, com a cauda assim a chapinhar nas ondas. Olha ali. Mas era sempre outra coisa qualquer. Parecia realmente a cauda dela, mas não é. O inverno estava a chegar e em redor da ilha o mar gelava. Pouco a pouco, o pai do Noé partiu no seu barco de pesca. Tinha de trabalhar. Era a última viagem do ano. Quando anoiteceu, o Noé começou a ficar muito preocupado. O pai ainda não tinha regressado a casa. E já era muito tarde. O Noé espreitava e esperava. De repente, viu qualquer coisa no mar. Era o pai! Só podia ser o pai, tinha de ser ele. Os gatos estavam todos bem e em casa, por isso foi a correr até à beira do mar. Olha ali. O Noé arrastou o barco para a beira da água, mas o mar estava congelado. Bem, tenho de ter cuidado, pensou ele, ao caminhar sobre o gelo espesso. E lá ia ele, com a neve a cair. Quanto mais o Noé avançava, mais a neve caía, até tudo à volta parecer igual. O Noé estava perdido. Então, ao longe, viu uma sombra, sim, uma sombra cinzenta, que tremuluzia à luz da lanterna. Parecia mexer-se um bocadinho. Era muito corajoso o nosso Noé. Olha, o que era? Exatamente, era o barco do pai que estava encalhado no gelo. O Noé subiu a bordo sem demora. Pai! Chamou o Noé. Mas só ouviu o eco da sua voz. O barco estava vazio. O Noé não sabia bem o que fazer. Enrolou-se na manta e imaginou o fundo do mar a revolver-se e começou a ficar com muito medo. Estava escuro e alguma coisa bateu no barco. Pum! Pum! O que é que seria? Vamos lá pensar. Olha. Acho que o Noé vai ficar muito contente. Era a sua amiga baleia. Ela e a família vinham ajudar o Noé. Vieram para o ajudar. As baleias erguiam-se no ar frio da noite. Cantavam e deitavam jatos de vapor e de água, enquanto o gelo rachava e se derretia. Pareciam saber para onde iam. Olha, estavam a ajudar o Noé. Um pequeno barco chocou com força nas rochas e exclamou o Noé: Pai! Olha ali o pai. Onde é que estava o pai? No farol. Noé, o que estás aqui a fazer? Disse o pai. Eu tinha de te encontrar, respondeu o Noé. Agora que o inverno dava lugar à primavera, eles falavam muitas vezes daquela noite de frio e de gelo. A noite em que os pescadores salvaram o pai e em que a baleia salvou o Noé. E o Noé sorria. Pois foi nessa noite que a sua amiga regressou. E Vitória, acabou-se a nossa história. Para a semana há mais. Tchau! Bom dia! Mais uma sessão da Hora do Livro,
online com a história O Regresso da Baleia, escrita por Benjamin Davis. Vamos descobrir? Há mais livros da baleia cá na biblioteca, se quiserem vir cá conhecer. Então vamos lá. O Regresso da Baleia. O Noé vivia com o pai à beirinha do mar e tinha 6 gatos. No verão passado, o Noé salvou uma baleia na praia, depois de uma grande tempestade. Ele e o pai levaram-na de volta para o mar, que era a casa dela. Mas o Noé lembrava-se muitas vezes daquela sua amiga muito especial. De vez em quando, achava que a via lá ao longe, com a cauda assim a chapinhar nas ondas. Olha ali. Mas era sempre outra coisa qualquer. Parecia realmente a cauda dela, mas não é. O inverno estava a chegar e em redor da ilha o mar gelava. Pouco a pouco, o pai do Noé partiu no seu barco de pesca. Tinha de trabalhar. Era a última viagem do ano. Quando anoiteceu, o Noé começou a ficar muito preocupado. O pai ainda não tinha regressado a casa e já era muito tarde. O Noé espreitava e esperava. De repente, viu qualquer coisa no mar. Era o pai! Só podia ser o pai, tinha de ser ele. Os gatos estavam todos bem e em casa, por isso foi a correr até à beira do mar. Olha ali. O Noé arrastou o barco para a beira da água, mas o mar estava congelado. Bem, tenho de ter cuidado, pensou ele, ao caminhar sobre o gelo espesso. E lá ia ele, com a neve a cair. Quanto mais o Noé avançava, mais a neve caía, até tudo à volta parecer igual. O Noé estava perdido. Então, ao longe, viu uma sombra, sim, uma sombra cinzenta, que tremeluzia à luz da lanterna. Parecia mexer-se um bocadinho. Era muito corajoso o nosso Noé. Olha, o que era? Exatamente, era o barco do pai que estava encalhado no gelo. O Noé subiu a bordo sem demora. Pai! Chamou o Noé. Mas só ouviu o eco da sua voz. O barco estava vazio. O Noé não sabia bem o que fazer. Enrolou-se na manta e imaginou o fundo do mar a revolver-se e começou a ficar com muito medo. Estava escuro e alguma coisa bateu no barco. Pum! Pum! O que é que seria? Vamos lá pensar. Olha. Acho que o Noé vai ficar muito contente. Era a sua amiga baleia. Ela e a família vinham ajudar o Noé. Vieram para o ajudar. As baleias erguiam-se no ar frio da noite. Cantavam e deitavam jatos de vapor e de água, enquanto o gelo rachava e se derretia. Pareciam saber para onde iam. Olha, estavam a ajudar o Noé. Um pequeno barco chocou com força nas rochas e exclamou o Noé: Pai! Olha ali o pai. Onde é que estava o pai? No farol. Noé, o que estás aqui a fazer? Disse o pai. Eu tinha de te encontrar, respondeu o Noé. Agora que o inverno dava lugar à primavera, eles falavam muitas vezes daquela noite de frio e de gelo. A noite em que os pescadores salvaram o pai e em que a baleia salvou o Noé. E o Noé sorria. Pois foi nessa noite que a sua amiga regressou. E Vitória, acabou-se a nossa história. Para a semana há mais. Tchau!